Amado pastor Sérgio da Mata. Amém, amém. Que alegria, pessoal. Chegou esse momento maravilhoso da gente compartilhar algo da palavra do Senhor. E você que está acompanhando o nosso programa sabe que nós estamos numa série aí em que nós estamos usando o livro best-seller de Rick Warren. Esse livro só é menos vendido no mundo do que a Bíblia. O livro Uma Vida com Propósito. Se você não leu esse livro, você precisa ler. Não leu nada. Magnífico, é magnífico. Uma vida com propósito. E nós estamos no capítulo 5 sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Às vezes nós enxergamos a vida de um ponto de vista muito próprio e nós precisamos estar atento, porque nós podemos estar partindo de um ponto enganoso, né? Você sabe que a perspectiva ela te engana muito. Dependendo da sua posição, você está vendo o que não é verdadeiro, o que não é real. E algumas pessoas têm a sua própria metáfora da vida, né? Uns falam que a vida é como uma montanha-russa, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. O pessoal fala que a vida é como um carrossel, você fica girando, está em cima, está embaixo, mas não sai do mesmo lugar. Outros falam que a vida é uma batalha, que a vida é uma maratona. E nós falamos sobre isso no programa passado, perguntando qual é a sua metáfora da vida. Porque a sua metáfora da vida vai determinar a maneira como você vive. Se a vida para você é uma corrida, certamente a velocidade vai ser um valor para você. E talvez você seja uma pessoa que corre demais e não está atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Se você é assim, sugiro que você assista ao filme Clique, uma comédia, mas que vai falar muito ao seu coração. Então, assim, você sabe que a metáfora da vida determina como você vai viver. Então é importante que a gente saiba como Deus enxerga a vida. E a Bíblia traz algumas metáforas divinas que Deus usa, né? E nós precisamos aprender então. E na semana passada a gente viu uma dessas metáforas que é um teste. A vida é um teste. Nós estamos sendo testados. E Deus quer que nós sejamos aprovados nesse teste. E Ele dá todas as dicas para que sejamos aprovados. Deus testou Abraão, Deus testou Adão, Deus testou Josué, Deus testou José no Egito, e Ele vai testar cada um de nós. E nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que nós nunca somos provados além daquilo que podemos suportar. Então, se você está aí num momento de provação na sua vida, você está achando que você não vai passar por isso, quer dizer para você que você vai passar. Vai passar. Esse tempo de dificuldade, esse tempo de tribulação, esse tempo de luta tem o seu fim, terá o seu fim, e você vai sair dessa ainda mais forte. Deus é contigo, Deus te capacita e você vai ser aprovado, porque é interesse de Deus que você seja aprovado. Não é interesse de Deus te destruir, não é interesse de Deus te envergonhar, não é interesse de Deus te maltratar, pelo contrário. Né? Deus às vezes nos conduz a um tempo de prova, de humilhação, mas é um tempo em que nós vamos passar. Do outro lado nós seremos mais fortes e lá do outro lado nos espera uma recompensa que vai fazer valer a pena. José estava na cadeia, ele dormiu na cadeia. Ele dormiu sem ter o direito de escolher nem o que ele ia comer. E acordou no dia seguinte aconselhando o rei do Egito. E se tornou o vice-rei do Egito. Então, de um dia para o outro, de uma hora para outra, Deus pode mudar completamente a sua história se você confiar nele durante o seu período de provação. Deus quer que você seja aprovado no teste. Amém. E hoje, nós vamos falar que a vida é um cargo de confiança. A vida é um cargo de confiança. Deus nos coloca em um cargo de confiança nessa vida. Nós somos administradores, mordomos, a Bíblia usa muito essa palavra, né? A mordomia, somos mordomos nessa vida. E mordomo não é aquele cara, só aquele cara lá do Batman, né? O mordomo é aquele cara, é um tipo, né? De administrador, ele administra toda a casa. Ele administra quem compra, quem vende, ele administra os trabalhos da cozinha e etc, etc. Né? O Alfred administra até as aventuras do Bruce Wayne. Mas nós somos mordomos de Deus, nós somos administradores de Deus nessa vida, e eu quero ler um texto bíblico para embasar essa nossa conversa, que está em Mateus capítulo 25. Mateus 25, a partir do verso 14. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Veja, entregou os seus bens para os seus servos. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe.
Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, e eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e que ajuntas aonde não espalhaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento, e eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que maravilha, que riqueza esse texto. Fala de administradores, de um senhor que deixou seus servos para administrar os seus bens. Deus é dono de tudo, meus queridos. Deus é Senhor de tudo. Quando a Bíblia começa lá, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus foi criando as coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Deus criou tudo o que tinha para criar. No sexto dia, Deus criou o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Então, quando o homem veio a existir, todas as outras coisas já existiam. Deus já tinha criado o mar, o céu, os luminares, Deus já tinha criado a vegetação, as florestas, Deus já tinha colocado os peixes no mar, Deus já tinha criado os mamíferos, os répteis, Deus já tinha criado as aves, Deus já tinha preparado tudo e aí criou o homem. E Deus deu uma ordem ao homem e à mulher, disse: olha, administrem, crescei, multiplicai, dominai a terra, vocês vão administrar o que é meu. Então, tudo é de Deus, e Deus nos colocou como administradores daquilo que é dele. Tudo vem das mãos do Senhor. Nada que nós temos, na verdade, é nosso, mas nos foi dado por Deus. A sua vida, a sua saúde, a palavra do Senhor diz, é Ele quem te dá forças para adquirir riqueza. Então, se você tem riqueza, meu querido, é porque Deus te deu força para adquirir riqueza. Não é seu, você está administrando. Então, nós aprendemos nessa parábola que nós recebemos do Senhor os bens dele para administrarmos. E que um dia todos nós prestaremos conta da nossa administração. Um dia esse Senhor retornou, chamou aqueles servos e cada um deles tiveram que prestar contas da sua administração, de como estavam administrando os bens do seu Senhor. Como você tem administrado os bens do seu Senhor? A vida é um cargo de confiança. Deus confiou a você as coisas dele. Uau! Isso é maravilhoso. Deus confiou a você as coisas dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Deus depositou as suas riquezas em vasos de barro. Você e eu, simples vasos de barro. Quem tem riqueza não guarda em vasos de barro, guarda em cofres de banco, guarda em segurança. Deus guardou suas riquezas em vasos de barro. Deus confiou suas riquezas a mim e a você. Sua família
é riqueza de Deus, que Deus confiou a você. Seu cônjuge, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, são riquezas que Deus confiou a você. Sua igreja, seus colegas de trabalho, sua profissão, seu carro, seu tênis, tudo, seu dinheiro, são riquezas de Deus que Ele nos confiou. É um cargo de confiança do qual nós prestaremos conta um dia. Então nós não podemos, de maneira alguma, viver a vida como escreveu Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós precisamos viver a vida intencionalmente, como aqueles que sabem que um dia prestarão contas daquilo que lhes foi confiado. Como você está administrando a sua vida? A vida é um cargo de confiança. Como você está administrando o seu tempo? Uau! Essa, né, é um soco no estômago. Como eu tenho administrado o meu tempo? Deus confiou a mim. Tempo é vida. Tempo é uma moeda que não se recupera. Tempo, o dinheiro, se você perder, você pode trabalhar mais, fazer um plantão, fazer hora extra e ganhar mais dinheiro. O tempo que você dedica a uma determinada coisa, ele não volta mais. O tempo que foi dedicado a assistir a série, o tempo que foi dedicado a jogar videogame, o tempo que foi dedicado a estar com os filhos, o tempo que foi dedicado a qualquer outra coisa não se recupera mais. Como eu estou administrando o meu tempo? Será que eu tenho vivido a minha vida segundo os interesses do meu Senhor, do meu Criador? Ou eu tenho gastado o meu tempo tão somente nos meus interesses? As pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Um pouco antes desse texto que eu li, finalzinho de Mateus 24, se não me engano, se eu não estiver enganado. Finalzinho de Mateus 24, é isso mesmo. O Senhor coloca um servo para cuidar dos demais servos. Então existem conservos que Deus colocou sob seu cuidado. Preste atenção. As pessoas que estão ao seu redor, não só a sua família, os colegas de trabalho, os amigos da escola, da faculdade, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Lembra do bom samaritano? Tinha um cara caído, Deus colocou aquele cara caído no caminho do levita, no caminho do sacerdote, e eles ignoraram, passaram de largo. Quem são as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, no seu caminho? Eu tenho cuidado dessas pessoas como um bom administrador, porque essas pessoas são filhos e filhas amadas de Deus. As pessoas que Deus coloca no meu caminho, seus irmãos da igreja, você jovem, você adolescente, nós precisamos estar atentos, amados, que nada do que a gente faz diz respeito tão somente a nós mesmos. As nossas escolhas nunca afetam somente a nós, elas afetam a nossa família e elas afetam aqueles que se inspiram em nós. Quando o apóstolo Pedro falou, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ficou um tempo sem aparecer, o apóstolo Pedro falou, vou pescar. Os outros discípulos fizeram o quê? Nós também vamos com você. Por causa da influência de Pedro. No seu círculo, pequeno ou grande, você influencia pessoas. Quando você deixa de ir à igreja, você está influenciando pessoas a não ir à igreja. Quando você deixa de seguir ao Senhor Jesus, você não está comprometendo tão somente a sua vida, mas você compromete a vida daqueles que estão olhando para você. Quando você abre mão de exercer o seu dom, o seu talento na casa do Senhor, quando você abre mão do chamado de Deus para a sua vida, quando você vai comer bolota com os porcos, existem pessoas olhando para você e você pode estar induzindo-as ao erro. Como você tem administrado o cuidado que Deus espera que você tenha com as pessoas ao seu redor. Eu falo isso, sabe por quê, amados? Porque muita gente tem a língua rápida para condenar o pastor. Porque o pastor tem que cuidar das ovelhas, porque o pastor não visita, porque o pastor... Mas elas não estão olhando para o cuidado que elas têm que ter com as ovelhas vizinhas, com seus irmãos. Deus vai julgar o pastor. Mas Deus vai julgar também o cuidado que as ovelhas... Pode ler lá, no livro, é Ezequiel que fala isso, que Deus dá aquela arrochada nos pastores, mas depois ele dá a arrochada nas ovelhas que deram cabeçada nas outras ovelhas. Não pense que Deus vai julgar seu pastor, não. Porque a ovelha também tem seu cuidado no rebanho. Como você tem administrado as coisas que Deus te dá. Seu carro. Tem gente que não dá carona para o irmão porque o
o irmão mora numa estrada de terra, vai sujar o carro dele. Vai quebrar um amortecedor. Vai gastar o amortecedor, vai gastar o pneu. Como você está administrando o seu carro? Como você está administrando sua casa? As coisas que Deus deposita nas suas mãos. Às vezes você tem 525 sapatos lá na sua casa. Doa. Como você tem administrado as coisas que Deus tem te dado, que Deus tem colocado na sua mão. Nós vamos prestar contas para Ele. Como você tem administrado seu din-din. Muita gente acha que dinheiro não é espiritual. Muita gente acha que dinheiro é coisa do mundo, dinheiro é a raiz de todos os males, e aí não liga para o dinheiro e administra a vida financeira de qualquer jeito. O texto que nós lemos é claro, é dinheiro. Aquele Senhor colocou dinheiro na mão deles para cuidar. O dinheiro que Deus tem colocado na sua mão, sendo ele muito ou pouco. Se você ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou se você ganha 1.000, se você ganha 600, como você tem administrado o dinheiro que Deus tem colocado na sua mão? Nós temos administrado o nosso dinheiro como mordomos do Senhor, ou nós temos gastado do jeito que a gente quer, de qualquer jeito? Se você está endividado, preste atenção, isso é uma área importante da sua vida que você precisa corrigir. Você precisa aprender a administrar bem as suas finanças, porque isso é espiritual. Nós cristãos temos uma responsabilidade ainda maior como administradores das coisas de Deus. A vida é um cargo de confiança. E um dia nós vamos prestar contas ao nosso Senhor, que nos confiou todas essas coisas. Não viva a vida de qualquer jeito, mas viva de maneira sábia, como quem sabe que um dia vai prestar contas. Existe uma recompensa, isso é maravilhoso. Aquele Senhor disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veja, tudo aqui nessa terra é pouco. Se nós formos fiéis naquilo que Deus está nos confiando aqui, existe algo muito maior que o nosso Senhor vai nos dar. É o gozo do nosso Senhor, a alegria do nosso Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então existe uma alegria muito maior, algo muito melhor que nos espera do outro lado, se formos bons administradores. Vale a pena ser um bom administrador das coisas que Deus tem colocado na sua vida. E essa palavra que eu quero deixar para você nessa semana: seja um bom administrador, seja um excelente administrador. Eu digo isso para mim todos os dias. Eu sou um excelente administrador das riquezas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Porque eu estou sendo cada dia melhor administrador para prestar contas ao meu Senhor. E eu quero que você seja também. Deus te abençoe. Aleluia, amém, glória a Deus.